aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém, irmãos? Eu fico muito feliz em estar, depois de um tempo, né? Porque não foram muitos dias, nem sequer um mês, mas a gente sente saudade, sente a falta dos irmãos. E quando eu vejo a igreja assim, nosso pastor está lá em Lerolândia, não é? Pregando a palavra do Senhor, porque é o rebanho do Senhor, faz parte da nossa família. Aliás, somos uma só família em toda a terra. E coube ao Senhor, né? Porque eu digo que quando somos escalados, é o Senhor que assim faz, toca no coração, e estamos aqui para partilhar aquilo que nós temos. Aliás, que o Senhor tem para nós, que é a sua palavra. Os irmãos estão percebendo que a minha voz já não é que tenha mudado, mas estou um pouco afônico, mas isto de forma alguma vai impedir de pregarmos a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, meus queridos, em nome de Jesus. O tema que queremos trazer nessa noite é construindo pontes. E, portanto, abra sua palavra, você também que está em casa. Deus o abençoe e o guarde poderosamente, a todos os irmãos aqui presentes, claro, e a cada família aqui representada. João capítulo 4, do versículos 4 até o 14. Deixando claro que esse texto, devido à sua riqueza, seria impossível explanar tudo quanto tem para nós, mas o gotejamento da bênção do Senhor já supre as nossas necessidades. Amém, irmãos? João capítulo 4, a partir do versículo 4. É um texto muito conhecido. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Eu vou ler, os irmãos fiquem eu peço no espírito de oração. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, aqui estamos em total e ampla dependência do Teu Espírito Santo. Tu sabes que aqui nós temos pessoas em lutas das mais diversas, Senhor. Mas basta uma palavra Tua, Senhor. Basta, Senhor, que a Tua mão se manifeste graciosamente
sobre cada vida, sobre cada corpo, aqueles que estão num processo de recuperação de enfermidade, ou até mesmo enfermidades espirituais, Senhor. Porque Jesus, a partir de algo tão simples, água, Senhor, a água física, que é necessária para a sobrevivência da raça humana, do povo, da humanidade, mas Jesus ofereceu a água da vida, a água espiritual, que é imprescindível para a vida eterna, meu Pai. Deus, perdoa os nossos pecados, nos purifique de toda a maldade, Senhor, e que nós possamos, tanto aquele que está aqui no púlpito, a minha pessoa, como aqueles que hão de ouvir e participar deste banquete espiritual que está posto, que é a Tua palavra, que nós possamos, como nosso irmão falou e orou, que nós possamos sair daqui diferentes, renovados pelo Teu poder, Senhor. Pai, não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Poder assentar, irmãos. Falando de água, tive que tomar água com aquela coceirinha na garganta. Vejam, já vamos conversando, ilustrando, né? A água é essencial para a humanidade. Nós sabemos que grupos e mais grupos aí falam da questão da escassez de água que haverá daqui a alguns anos e anos. Mas, irmãos, o que eu quero falar aqui é de uma água que é superior a esta água que está aqui para mim, para que eu beba e possa refrescar um pouco a minha garganta. A água que você bebe em casa, a água que você bebe, às vezes até bate na porta de alguém e diz: olha, pode me dar um pouco de água? O que eu quero trazer nessa noite, e eu confesso que esse texto, apesar da sua simplicidade, porque é um texto simples, mas tem uma profundidade muito grande. E nós poderíamos aqui tranquilamente trazer à baila 3, 4 subtemas aqui, porque os assuntos, dentre o assunto principal, são muitos. Mas há uma coisa que eu quero destacar. Estamos na introdução da mensagem. E o tema, se os irmãos prestaram bem atenção, que eu acredito que assim o fizeram, é construindo pontes. Vejam, irmãos, todos aqui, eu creio que todos, sem exceção, sabem que estamos em plena era da informatização, da comunicação. Antes tinha o rádio, telégrafo, TV, mais dentro da modernidade, mas hoje estamos na internet. Não obstante, estudiosos do comportamento humano, psicólogos descobrem que as pessoas estão desaprendendo a arte da conversação, da comunicação que deve existir. E vê, irmãos, olha, faz muitos dias, desde quando eu vi meu nome lá na escala, sempre já começamos a orar, a pedir a Deus o que Deus quer, não é o que eu quero, mas o que Deus tem para nos comunicar nessa noite. Meus irmãos, a igreja ela tem um legado, ela tem um mandato cultural de levar a palavra a todas as nações, a todas as tribos, a todos os povos. Isto só será viável e possível se estivermos com a mente de Cristo em nós, com o poder do Espírito Santo em nós, com a palavra do Senhor em nós. E Jesus, sempre nós falamos aqui no Brasil, e o brasileiro, eu quero também, tem que ser registrado, ele tem facilidade em comunicação, tem, mais do que outras pessoas. Lembro-me que lendo uma revista chamada Da Cruz, falando disso, bote anos, muitos anos atrás. Aí fizeram uma referência a um evento esportivo que é considerado o maior de todos, a Copa do Mundo. E o autor, o articulista, falou que o brasileiro, ele tem essa capacidade, esse calor de atrair. Você pode ver, está numa fila de pagamento, depois começa, antes pelo menos
desconfiança geral, as pessoas eram mais comunicativas, né? Mas o brasileiro ainda tem isso. E ele falava que na Copa de 86, como os brasileiros foram bem recebidos no México. Lembrança ainda da Copa de 70, que o Brasil sagrou-se tricampeão, porque o brasileiro ele é festivo. Não é festivo, ele é festivo. Tem uns que são festeiros, mas o brasileiro ele tem essa capacidade, até aqueles que são mais tímidos. Eu confesso, nunca me imaginei sendo pastor e pregando a palavra do Senhor. Quando eu digo que eu era o mais calado dentro de uma classe, as pessoas estão brincando, isso é conversa, mas é o Espírito Santo quem faz isso, irmãos. Vejam bem. E Jesus, ele era um comunicador, um construtor de pontes por excelência. E ele nos deixou esta rica lição, para que possamos, irmãos, dar continuidade, porque o último capítulo da igreja ainda não terminou. Vai ser concretizado na vinda de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então eu quero aqui apenas, confesso, realmente é difícil escolher como dividir essa passagem, mas tem 3 coisas que eu quero que os irmãos saibam, que eu quero partilhar, que eu quero também aprender, porque o meu pastorado não termina quando eu saio do púlpito. O meu pastorado talvez seja amanhã, num supermercado, no mercadinho, numa padaria, numa feira, comprando alguma coisa, conversando com alguém, até informalmente, mas só que ninguém é cristão informalmente. Jesus não perdia uma oportunidade sequer. Vejam a situação. Agora vamos entrar mais aqui, dentro do contexto bíblico. Os samaritanos eram hoje está quase que proibido chamar raça, né? O povo disse, mas tinha essa questão. Mas era uma etnia mestiça. E eles tinham uma rivalidade enorme com os judeus. Tanto que os samaritanos dizem que servem ao mesmo Deus dos hebreus, dos judeus, mas só acreditam até o Pentateuco. Tem esse fator. E não temos aqui, não caberia trazer todo o histórico, como começou a etnia samaritana e a sua rivalidade. Eles tinham rivalidade até no culto. O culto dos judeus era num lugar e o culto dos samaritanos nos outros. Bom, mas eles têm um parentesco, sim, mas uma rivalidade. Era mais ou menos como Flamengo e Fluminense. Era uma rivalidade, né? Então Jesus, rivalidade religiosa. Jesus chega cansado, ao meio-dia, fica diante de um poço, e há quem diga que a Bíblia é um livro cheio de preconceito contra a mulher. E aqui eu vejo muitas irmãs, né? Muitos irmãos, e vejo como isso derruba por completo que a Bíblia é um livro preconceituoso, sexista, machista. Não é coisa alguma. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. E Jesus chega, fica ali. Aí quem chega? Uma mulher samaritana. Já expliquei da barreira. E foi a primeira coisa que Jesus fez. Derrubou uma barreira cultural. Às vezes, irmãos, gastamos tanto dinheiro, tantas somas de dinheiro, mas Jesus vem com a simplicidade, com que falou, com que se comunicou, e disse uma coisa que era inominável, uma coisa que aquela mulher, nós vamos saber aqui, e quando você entende a questão da rivalidade, e ela explicou, mas Jesus se aproveita de um contexto. Ele dizia, eu sou a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Vejam como Jesus usava de coisas comuns, de coisas da vida para evangelizar. E Jesus foi o maior pastor e evangelista, ninguém duvida disso. Com toda simplicidade, ele chega e diz, me dê água, me dê de beber. Então, irmãos, a gente lendo assim, né? Isso Jesus podia fazer tudo, mas ele estava 100% Deus, mas 100% homem, e ele como judeu chega perto de uma mulher samaritana. Primeiro, era algo inédito, proibido, e a mulher ainda por cima, por ser samaritana, sabia da rivalidade, e era estranha. Essa quebra de paradigma,
essa quebra de barreira cultural. Primeira lição para nós, irmãos: não devemos colocar obstáculo à pregação da palavra do Senhor. Muitas vezes, com os nossos próprios familiares, nós colocamos obstáculos. Ah, mas aquela pessoa ela é tão culta, é tão cheia de diploma, é tão isso, é tão aquilo, mas ela precisa beber da água da vida, pois é a única água que jorrará para a vida eterna, meus amados. E Jesus chega para essa mulher, quebra a barreira, já começa por aí, quebrando paradigma, ao pedir água. Interessante, irmãos. E eu fiquei com a interrogação: até que ponto eu, falo de mim, estou disposto a quebrar barreiras políticas, sociais, econômicas? Não, mas aquela pessoa é da alta sociedade, aquela pessoa não é da alta sociedade, aquela pessoa é de partido A, aquela pessoa é de partido B. Importa que nós preguemos a Cristo, a este crucificado. Isto nós vamos conseguir, irmãos, com o poder e com a simplicidade da palavra do Senhor. Experimente isso. Evangelizar, irmãos, embora com todo respeito, temos cursos de missiologia, cursos de evangelização, preparativos para uma evangelização em massa, mas a sua evangelização surtirá efeito no dia a dia. Você não vai evangelizar agora, mas amanhã, segunda-feira, você irá evangelizar. Quem sabe alguém vai bater na tua porta: olha, você tem uma agulha para me emprestar? Olha, você tem isso? Olha, você tem aquilo? Ou até mesmo oferecendo algo a você. E em contrapartida, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Então o crente nunca é vazio, irmãos. Essa água aqui, 2 copos vão se acabar. E do jeito que minha garganta vai se acabar logo. Mas a água que eu estou oferecendo a você que está nos ouvindo, a você que está nesse santuário, é a água da vida, é Jesus Cristo. Ele pode sim, irmãos, saciar-nos por completo. Essa é a primeira lição: quebrar barreiras culturais. E quando falamos culturais, barreiras culturais, não me refiro nem sequer a ir de um país para outro, que são barreiras transculturais. Mas às vezes de um bairro para outro tem barreiras. Dentro da nossa família tem barreira. É irmão rico, irmão pobre, é o primo rico, primo pobre, é fulano de tal que estudou muito e fulano de tal que estudou pouco. E nós sabemos que, irmãos, hoje eu vi algo assim, que tem famílias que por conta de política estão se dividindo. Aí, para não brigarem, para não se matarem uns aos outros, estão deixando de lado. Está vendo a situação? Então, eu digo uma coisa: mas Cristo, Ele não veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para dar vida, vida plena e vida com abundância. Mas isto depende da ação sobremaneira do Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos. E olha uma coisa aqui, continue com a Bíblia aberta. Jesus quebra a barreira cultural quando diz: dá-me de beber. E em contrapartida, a mulher, veja o que acontece ainda hoje. E ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana água. Tem uma sabedoria muito grande, irmãos, que eu não vou me cansar em repetir. Das coisas que menos damos valor, mais simples, vêm as grandes pregações. Alguns aí dizem que Jesus estudou no Egito. Balela. Jesus é Senhor do céu, da terra e de todo o universo. Ele ensinou com 12 anos aos doutores do templo, irmãos. A sua teologia era a teologia do Espírito Santo. As suas palavras, tanto é que disseram: ninguém jamais falou como esse homem. E a mulher se espantou. O que é isso? Eu sou mulher, e ainda samaritana, e você judeu, e está pedindo água? Mas é que está. Irmãos, vamos mexer um pouco com o nosso raciocínio. Jesus multiplicou pães,
peixes, ressuscitou mortos. Será que Jesus precisava daquele poço? Não, irmãos. Bastava ele levantar as mãos e dizer: Senhor, eu estou com sede, manda água, Pai. E o Senhor mandaria, eu tenho certeza. Mas porque Jesus queria, como Ele quer hoje, alcançar os corações. Tem pessoas que estão sedentas, aí correm para os poços do mundo, que o mundo oferece, mas essa sede vai voltar mais uma vez. E Jesus disse: qualquer que beber desta água terá sede, mas a água que eu dou, brotará, jorrará para a vida eterna. Que diálogo, irmãos, que lição de como se evangelizar, de como se ganhar uma alma, através de coisas simples. Então, quebre barreiras, meus irmãos. Não julgue. Eu digo sempre para todos: não nos julguemos superiores, nem inferiores a quem quer que seja. Mas, pastor, Deus falou comigo, eu tenho que evangelizar aquela pessoa, mas ela é tão cheia de coisa, tão cheia de protocolo. Jesus vai quebrar o protocolo. Amém, irmãos? Amém, meus queridos? Porque Jesus está conosco e Ele delegou isto para a igreja. Um sábio pastor presbiteriano, quem eu muito acompanhei pela rádio, pela TV, hoje está na eternidade, e eu nunca mais vou esquecer o que ele disse no púlpito, aqui em João Pessoa, da igreja presbiteriana, reverendo João Campos. Só quem tem de 50 para lá vai lembrar dele. Aí ele dizia o seguinte: o que é tarefa de Deus, só Deus pode operar, mas o que é para o homem fazer, Deus não vai fazer no seu lugar. E é verdade. Quem faz o milagre? Deus. Mas quem põe as mãos? O homem. E Deus abençoa, meu querido. Saia pela vizinhança. Convide, como o pastor sempre fala, sejam bem-vindos, né? Naquela nossa saudação que nós damos no final do culto. Seja bem-vindo e traga mais um. Ou seja, isto é evangelização, meus irmãos. E olha, não precisa de prata, não precisa de ouro, não precisa de riqueza, mas precisamos dessa água dentro de nós. Aleluia. Jesus ofereceu à mulher uma coisa que muitos estão procurando em cisternas rotas. Jesus, segundo, ofereceu o dom de Deus. O dom é uma dádiva, é o Espírito abençoador de Deus. Uma igreja sem o Espírito Santo, irmãos, ela fica vazia, ela fica destituída de poder, ela fica destituída da autoridade, mas uma igreja, quando tem o poder do Espírito Santo, guiado pela palavra, conduzida pela palavra, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Veio a pandemia, e eu vi a luta do nosso pastor, dos oficiais, teve aquele período que ficamos todo mundo em casa, até forçosamente, mas as portas do inferno não prevaleceram contra esta igreja, nem vão prevalecer enquanto o primeiro lugar for dado aqui, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aleluia. Porque doutrina, palavra, Espírito Santo, meus irmãos. E Jesus ofereceu, nós temos aqui no versículo 10, e olha que eu estou procurando ser muito conciso. A mulher, depois daquele susto que teve, Jesus chega para ela e diz: olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva! Jesus aqui já começa a se desvendar, a se revelar, que ele queria dar algo melhor, algo mais sublime. Quantos que você conhece, você que está nos escutando, e você que está aqui no templo, que estão correndo desesperadamente de um lado para o outro, porque de certa forma, irmãos, todos nós estamos cavando poços ao longo da nossa vida, mas todo trabalho sem o Espírito Santo é em vão, mas o trabalho com o Senhor já é mais do que vencedor. Aleluia. Todos nós estamos cavando. Quando você estuda para ter uma vida melhor, está cavando um poço.
Quando você está trabalhando, está cavando um poço. Quando você está estudando para ter um relacionamento melhor com os seus familiares, está cavando um poço. Mas há coisas que só Deus pode fazer nessa humanidade, que nem sociólogo, psicólogo, nem ninguém pode fazer. É redimir o homem da maldição, é dar a alegria da salvação, a alegria e a possessão, a posse dessa salvação tão grande, tão maravilhosa, meus irmãos. E Jesus, na sua praticidade, olha aí, para quem complica, quem gosta de complicar muito, Jesus disse, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. E ela ainda quis conversar, e o Senhor é maior do que o nosso Pai que fez aqui esse poço, depois, lá na frente, foi que ela entendeu, irmãos. E tem pessoas que ainda hoje não entendem a mensagem de Cristo. Quantos estão cavando, já exaustos, por anos, poços, mas não vai sair água dali. E se sair, é a água que vai acabar. Mas Jesus estava oferecendo a si mesmo, dizendo o dom de Deus, que era Ele mesmo, e depois o Espírito que viria para habitar naqueles que crescem nele. Louvado seja Deus. É por isso que o crente, irmãos, passa por lutas, passa por privações, provações, provocações, mas é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Quem é que pode tirar esse seu sorriso bonito? Ninguém. Quem é que pode te atropelar? Ninguém. Quem pode deter a marcha, a caminhada da igreja, desta igreja, da igreja de Cristo no mundo? Ninguém, porque Deus é por nós, aleluia. Ele ofereceu e disse, mulher, você vai voltar, vai ter sede, mas tem algo melhor. Está vendo aí, irmãos, que aula de evangelização? As coisas normais, usuais, as coisas do dia a dia são um pano de fundo tremendo para a evangelização. Tem pessoas, nada contra, senão eu não estudaria até hoje, mas tem pessoas que acham que tem que correr de um lado para o outro, aí tem que aprender árabe, tem que aprender isso, tem que aprender não sei o quê, é que eu digo, eu sou muito, muito a favor do estudo, mas o estudo ungido pelo Espírito Santo, meus irmãos. Ela começou a compreender que aquele homem era diferente. As palavras dele eram não a retórica, não um discurso vazio. Ele disse, olha, se você me conhecer, eu tenho algo melhor para você. Beba, mas vai voltar a ter sede. Eu vou beber essa água e vou voltar a ter sede, com certeza. Mas a água da vida é a presença do Cristo ressuscitado, meus irmãos. É isso que o Senhor ofereceu, o dom da vida, a si mesmo, a água espiritual. Terceira coisa que eu quero elencar aqui, meus irmãos, e depois fazer uma reflexão na aplicação desta mensagem. Jesus mostrou que todo esforço humano é repetitivo, e não é. A gente for ver, irmãos, a história da humanidade, a história, né, é uma eterna repetição. Geração vai, geração vem, e são as mesmas coisas que acontece. Guerra, paz, paz, guerra, saúde, doença, doença, saúde. Mas Jesus, Ele nos chama, irmãos, para que, quer estejamos em guerra ou na paz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Aleluia, oh glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que muitas igrejas, não falo por todas, por algumas que eu conheço, não cerraram literalmente suas portas durante esse nefasto período de mais de 2 anos que estamos passando, pela graça de Deus. Porque pastores, oficiais e membros, mesmo em meio a todo aquele terrorismo, disseram, não, eu vou beber da água da vida, eu quero o que o Senhor quer para mim. E enfrentaram vírus, enfrentaram o terror psicológico, e hoje aqui estamos nós para glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então Jesus, Ele foi um grande construtor de pontes.
E este desafio nós temos, irmãos. Nós sabemos para que serve uma ponte. Para que você saia de um lugar e vá para outro. E como nós vamos alcançar o coração das pessoas? Tem gente que acha que com um discurso bonito. Tem gente que acha assim que é colocando todos os versículos decorados de Gênesis e Apocalipse. Não. Tem que ser pelo poder do Espírito Santo. Tem que ser com o Espírito do Senhor ungindo as nossas palavras, irmãos. Eu sei de testemunho de pessoas que pouco falaram para pessoas que estavam numa angústia demasiada, uma coisa que estava ali apertando o seu coração, e com 3, 4 palavras as pessoas choravam e se quebrantavam e diziam: eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus na minha vida. Olha, irmãos, eu vou ser sincero, sabe uma coisa que o mundo não precisa? Religiosidade e religiões mais, mas o mundo precisa de Jesus Cristo. Desse Jesus que está no seu coraçãozinho, desse Jesus que está dentro de você, é o que o mundo precisa, meu amado. E quem é que vai fazer isso? Isaías, quando foi comissionado, ele sentindo a sua pecaminosidade, a sua incapacidade, ele disse: ai de mim, sou um homem impuro, habito no meio de um povo impuro, tenho meus lábios impuros e tal, e tal, e tal. Todo homem, toda mulher que é chamado pelo Senhor quer dar uma desculpa, ou fugir. Aí o Senhor veio: eis que eu tiro as tuas iniquidades. Quem há de ir por nós? Meus irmãos, esse lugar ainda tem espaço de sobra para ovelhas serem geradas aqui, e quem vai gerar são as ovelhas dessa igreja. Não tenha vergonha, crente, cristão, protestante, evangélico, como você queira ser chamado, mas você é um filho de Deus. Não tenha vergonha de dizer: eu tenho a solução para a tua vida. Aí a pessoa vai dizer: é dinheiro? Não. É a minha saúde? Não. Mas eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Glória a Deus. E eu ofereço esse Jesus que vai tirar a tua amargura, vai tirar a tua dor, vai tirar a tua tristeza. Isso quer dizer que você nunca mais vai ter tristeza? Não, mas você vai ter o Consolador, o Paráclito do Senhor, o Espírito de Deus sobre a tua vida. Meus irmãos, essa mulher relutou, e quem lê todo o capítulo vai ver esse drama, essa história muito interessante que não explanamos aqui. Mas dessas 3 coisas, que lições podemos tirar? Vou somente fazer uma recapitulação. Primeiro, precisamos quebrar as barreiras. Não há ninguém difícil, irmãos. Não há coração inacessível ao Espírito Santo. Não há. Nós é que colocamos as barreiras às vezes. Jesus está oferecendo, no tempo da graça, o dom de Deus. Não espere ir fazer um curso na Austrália. Não espere, se puder ir, amém. Não espere conhecer Israel. Eu falo Israel geográfico para poder ficar mais ungido. Tem gente que sai daqui para ser batizado no Rio Jordão, quando nós já recebemos a unção, a presença, o selo do Espírito Santo, meus irmãos. Essa igreja tem todo o equipamento que precisa. Ela está cadastrada. O nosso nome está inscrito no livro da vida. Oh, glória a Deus! Nós temos o poder do Espírito Santo. Mas, pastor, então por que as coisas não acontecem mais? Abre bem a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Mas se você fechar só a boca, Senhor, fica só ali naquela, quase que não sai aquela oração. Senhor, meus irmãos, se você for, a palavra diz que estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Então nós não devemos ter medo. Nós não devemos temer a nada. Um grande presidente norte-americano, ele dizia o seguinte: só temos uma coisa a temer, o próprio medo. Quando o medo se instala no nosso coração, aí, irmãos, as coisas falham. Mas quando nós temos a intrepidez de ir em nome de Jesus Cristo, oferecendo a água da vida, a palavra verdadeira,
o poder do Espírito Santo há de se manifestar em nossas vidas, irmãos. Porque nós estamos provavelmente partindo para os últimos momentos. Eu não gosto de ser escatológico, mas realmente estamos hoje mais próximos do fim do que na época de Paulo. E o que há de acontecer, não sei. Sei que vai acontecer, mas não sei o que é exatamente. Mas uma coisa eu vos digo, irmãos. Deus estará com a sua igreja. Essa pandemia foi apenas um ensaio para o que está por acontecer. Mas abra a sua boca. Não tenha vergonha de pregar. Não tenha vergonha de evangelizar. E não diga, eu sou uma criança. Teve um profeta que disse isso. Quem foi? Jeremias. Eu sou uma criança. Mas o que é que está escrito? Das bocas das crianças, tu suscitaste louvores, o perfeito louvor. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, que os nossos esforços não sejam esforços retóricos, humanos, repetitivos, mas cada vez que você sair para confrontar, porque evangelizar, pregar a palavra, sempre será um desafio. Peça o revestimento de poder, peça a presença do Espírito Santo. Jesus, de uma maneira tão simples, e não vamos, por favor, irmãos, dizer, mas era Jesus. Não, Jesus, homem, estava como homem ali. Não deixou de ser Deus, mas estava como homem. Tanto é que ele teve o quê? Cansaço. Estava cansado no poço, eu imagino, meio-dia. Até a hora, irmão, é que é a hora que o sol está, né? Aí chega, me dê água. Mas só que quem daria água era Jesus Cristo. Quando Jesus disser ao seu coração, ore. Quando Jesus disser, fala àquela pessoa que você nunca conversou com ela. Fale, porque o Espírito Santo irá à tua frente fazendo a obra. Não pense, irmão, que é você que vai fazer a obra. Mas você será um instrumento para que a obra seja concretizada. Aleluia. O que nós precisamos, irmãos, é de coragem. O que nós precisamos é de um avivamento genuíno, verdadeiro, moldado pela palavra. Não é de pentecostalismo, mas do poder do Espírito Santo, de crentes que acreditem naquilo que está na palavra, como o Senhor disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como diz fulano de tal ou Beltrano, mas quem crê em mim, como diz a Escritura. Para isso você tem oficiais que ensinam, tem pastores que lhe ensinam a palavra de Deus. Vá, tome a terra da promessa. E a terra da promessa pode ser uma pessoa, pode ser uma alma que o Senhor vai te mostrar para ser conquistada para a glória do Senhor. Já indo para a aplicação, irmãos, e depois para a conclusão. Eu já falei aqui, todos nós estamos cavando poços. Algumas vezes alguém vai querer colocar areia, literalmente. Houve um episódio desse no Antigo Testamento. Mas o Senhor estará com você. Pode ter certeza que quando você disser assim, olha, eu vou falar, eu orei, Deus falou ao meu coração, eu tenho esta visão, esta obra, Deus falou comigo, aqueles que vão procurar atrapalhar vão surgir. Não dê ouvido a tais pessoas. Escute a voz do Espírito Santo. Isto não é evangelho da prosperidade, é o evangelho de Cristo Jesus. O que foi que o Senhor disse para Josué? Não temas, não passe, não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Tem crente que parece, irmãos, quando sai da igreja parece que o poder vai embora. Eu quero lhe dizer uma coisa, o poder do Espírito Santo está dentro de você agora, estará quando essas portas se fecharem, estará amanhã e depois da manhã e depois, até, irmãos, o momento do nosso encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Não se preocupe porque eu não sou pentecostal, irmãos, mas eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que tudo que está escrito se cumprirá, que ainda que em meio a essa apostasia, a essa frieza, a essa sede que o povo tem, muitos buscam nas drogas, muitos buscam nas coisas ilícitas, muitos buscam nas festas pagãs,
saciar essa sede, mas nós temos, irmãos, que dizer com aquela paixão. Aí eu vou dizer, muitas vezes as pessoas têm uma paixão pelo seu clube, que não tem por Cristo Jesus. Nós temos é que ter essa paixão cristã, dizer, olha, o Cristo está no meu coração, está no céu, e Ele salva você, Ele salva a sua casa, Ele tem todo o poder. Quantas Copas do Mundo já passaram? O Brasil ganha, o Brasil perde. O seu clube ganha, o seu clube perde. Mas Jesus nunca perdeu nada, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, oh glória a Deus. Com Jesus não tem como você dizer que não dá, porque já deu certo. Com Jesus não adianta. Os homens podem inverter as tradições, podem querer acabar, esfacelar com a família, com a religião do Espírito Santo, mas jamais conseguirão, porque enquanto 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor orarem com fé, com ousadia, Deus mandará o seu poder entre nós, meus irmãos. Nós precisamos crer mais na palavra e crer cada vez menos, meus irmãos, naquilo que as pessoas falam sem Deus. Eu prefiro um parágrafo da palavra de Deus do que 1000 linhas de alguns pseudos teólogos que tem por aí. Eu creio. A igreja dessa última era, ou ela vai morrer de sede, vai ficar com sede, ou ela será uma igreja avivada. E nós temos que escolher o caminho, irmãos. Nós temos que escolher. Jesus fez a parte dele, quebrou barreiras culturais, fez aquela mulher entender que aquela água acabaria e não daria para ela sobreviver, precisaria voltar. Mas o dom de Deus é como o salmista diz, torna a dar-me a alegria da salvação. Irmãos, nós temos o poder de Deus, não é um poder, dentro de nós. Eu vou ser franco, irmão, sempre sou franco. Olha, eu digo que isso é coisa já minha. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, Cristo passa a morar em nós. E se Cristo está morando em nós, que é o homem para que possamos temê-lo? O Senhor, aleluia, diz Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Não é, irmãos? Oramos por um Brasil melhor, mas Deus sabe o que está preparado aí, o que está sendo preparado. Mas hoje, ao sair de casa para cá, e até trago um abraço da minha esposa e peço orações que ela, com as sequelas da chikungunya, deve estar escutando, né? Inchou sua mão, seu estava falando para o irmão, que ela, de ontem para hoje, que essa chikungunya é assim, mas em nenhum momento temos murmurado. Eu digo, glórias ao nome do Senhor, porque Deus é fiel, Deus sabe o que faz, e por que faz, e por que permite. Meus irmãos, Deus está com a sua igreja. Eu tenho uma alegria muito grande, já disse isso para o nosso pastor, de ser membro desta igreja. Porque mesmo apesar de todo aquele trancafiamento, todas aquelas tentativas de cerceamento de liberdade, mas nós continuamos aqui. Com máscara, era máscara para lá, colorida, branco, preto, toda a cor, de time, de clube, mas até que estamos aqui. Mas eu quero dizer, irmãos, não é profetada não, eu falo do coração de um pastor. Deus tem um propósito muito grande na vida dessa igreja. E se nós estamos aqui nesse momento de adoração a Deus, mais do que nós temos para dar ao Senhor, Deus tem para nos dar, para nos conceder. O que vai acontecer amanhã, pastor? Não sei. Mas Deus sabe, e Ele está com o controle de todas as coisas na sua mão. Então, faça como essa mulher, já quando ela já quebrantada, Senhor, olha que oração, irmãos, dá-me, então, ela ainda, dá-me dessa água para que eu nem precise mais voltar aqui. Jesus deu, mas a água da vida não foi uma simples água.
Ainda que botasse aqui, né, aquele gel água, mas ia se acabar. Mas a água que eu estou falando nessa noite, e que eu tenho que beber diariamente, é Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus nos chama a uma vida real, irmãos, ao culto real, vivido por meio dele. Nossa missão como igreja é também fazermos. Aí está o desafio, e eu concluo com isso, com estas palavras. O Senhor disse que aquele que nele cresce, faria não somente as obras que ele fez, porém maiores haveria de fazer. Mas que é isso, irmãos? É Jesus dizendo igreja pentecostal, igreja congregacional, igreja presbiteriana? Não, é o Senhor dizendo, cada um dos meus filhos tem autoridade, tem poder e vai fazer, e vai realizar a obra, um mandato cultural. Evangelizar, irmãos, porque ainda tem ovelhas que precisam estar nesse pasto, nesse bom pasto, onde nós recebemos esse bom alimento da palavra do Senhor. Não tenha vergonha, não tenha constrangimento. Tem gente, eu falo com experiência, que quando vai convidar alguém para ir à sua igreja, e se é uma igreja, não digo nem como essa aqui, que bonita, tem todo o aparato, todo o conforto, tem, até transmite pela internet, nem todas podem fazer isso, mas tem gente que vai se desculpando, olha, eu vá para a minha igreja, mas lá é tão simples, lá é tão humilde, e daí, meu irmão? E eu vou dizer uma coisa, essa igreja tem tudo, graças a Deus, e mesmo se não tivesse banco, e todo mundo tivesse que ficar de pé, glórias ao nome do Senhor. E se não tivesse água para beber, glórias ao nome do Senhor. E se não tivesse tudo quanto ela tem, instrumentos, instrumentistas, músicos, glórias ao nome do Senhor, porque tudo é para a glória de Deus, meus amados. O que eu quis trazer hoje, meus irmãos, é que nós, irmãos, não devemos ser aqueles que vão derrubar pontes, complicar, porque tem gente que é especialista em complicar, mas nós devemos criar ponte, para que aquelas pessoas que estão na perdição cheguem até o trono da graça, e isso só quem vai fazer é a igreja. Não peça para Deus mandar os anjos não, porque o Senhor já disse à igreja qual é a sua missão. Levar a sua mensagem, levar a sua palavra. E eu faço minha oração, que nós, sejamos férteis, tenhamos gestações, aqui é uma igreja cheia de criancinha, né? Mas gestações espirituais, para que nessa ponte da perdição até a vida eterna, muitos possam passar, e no dia do Senhor receberemos o galardão. Amém, irmãos? Mas vamos fazer isso com fé, com alegria. Evangelize, convide. Eu escuto nosso pastor sempre, convide, fale, seja bem-vindo. Você que está em casa, se não tiver, venha ou participe. Eu estou dizendo aqui em nome de Jesus, porque aqui está o poder de Deus. Noutra oportunidade falaremos sobre outros tópicos também que Deus já tem colocado no nosso coração, se o Senhor assim nos permitir. Meus irmãos, mas nesse momento, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. E eu fiz questão de ser o mais simples e objetivo possível. Eu espero que não tenha sido malogrado o meu desejo. Que você saia pelo menos entendendo o que está em jogo e o que está no seu coração. E eu quero orar, porque está escrito que nós seremos, e ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. Sejamos testemunhas do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar nesse instante e vamos construir pontes para que os pecadores cheguem ao coração, pecador perdido, chegue ao coração do Senhor. Santo e eterno Deus, eu quero te louvar, te agradecer. Nós sabemos que essa água, essa mesmo que está aqui no púlpito, Senhor, nestes copos, vamos beber
mas depois teremos sede. Mas nós queremos agora, Senhor, a água da vida, porque alguém só pode dar aquilo que ela tem, Senhor. Que amanhã, Senhor, e durante esta semana, nós sejamos construtores. E não depende de ter curso de engenharia ou de arquitetura, Senhor, aleluia. Mas depende do poder e da graça do Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, auxiliares da Tua obra. Que nós sejamos construtores de pontes, Senhor. Porque tem muita gente que diz, eu não posso, eu não consigo. Realmente não pode e não consegue. Mas o Senhor está com o seu cajado, com a sua mão, estendendo nesta noite para salvar, para curar, para encher com o seu Santo Espírito, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que nos últimos dias o Teu Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, Senhor. Os eleitos serão selados com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Aleluia. E não é preciso, Senhor, sermos extremistas, mas equilibrados pela Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos conquistadores de corações, de almas, Senhor. De vidas que estão aí, Senhor, achando que por causa da bebida, por causa do tamanho do cabelo, por conta de tanta barreira que foi imposta, impregnada por uma religião fria, mórbida, morta, não pode chegar a Ti. Mas Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu quero, Senhor, pela primeira vez, desde que aqui chegamos, Senhor, fazer um suave convite. Se há alguém, até aqui no santuário, ou em casa, que não tem certeza da sua salvação, que possa agora, neste momento, ter este pacto, esta aliança, que diga, Senhor, eu sou pecador, me purifique, me limpe, me livre do pecado, do poder do pecado, porque um dia eu serei livre totalmente da presença do pecado. Me justifique, Senhor, me purifique, para que eu sirva somente a Ti e a Ti somente dê glória, meu Pai. Eu quero dizer, irmão, se você orou, se você fez essa oração, mesmo você que sabe que é salvo, que tem seu nome escrito no livro da vida, mas o Senhor está lhe avivando nesta noite, o Senhor está lhe dando algo novo, renovando a tua fé, renovando a tua esperança, porque Jesus não quer que você saia daqui com sede. Jesus não quer que você saia daqui desvalido, caindo pelas tabelas. Jesus está sobre tua vida, a tua família, a tua casa, sobre tudo que pertence a ti. Na verdade, não pertence a você, mas pertence a Deus. Então, nessa hora, faça entrega. Eu quero orar também por você, meu irmão. Faça entrega do seu casamento, dos seus filhos, da sua vida, do tudo, de todo aquilo que você é, daquilo que você projeta que vai ser. Entregue nas mãos de Deus. Aleluia. Para que você sinta sempre a doce e meiga presença do Senhor. Que Deus esteja com o nosso pastor voltando de Lerolândia. Que Deus esteja com cada pastor na face da terra. Com cada missionária que está agora bradando dos púlpitos mundo afora, pregando a verdadeira palavra do Senhor. Guarda, Senhor, livra o povo brasileiro, livra esta igreja, livra cada um de nós aqui de todo o mal, Senhor. Estenda tuas mãos, Senhor. E aqueles que não puderam estar aqui por motivo de enfermidade, Senhor, ó Deus maravilhoso, Tu és o mesmo e Tu não muda. Estenda tuas mãos, Senhor, para salvar, curar e libertar, Senhor. Esta oração que nós fazemos nessa noite, criando uma ponte entre aqueles que estão desesperados, que tenham esperança, aqueles que não têm ainda a salvação, que sejam salvos em nome de Jesus Cristo. É assim que nós te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.